Olá pessoal, vamos bordar comigo mais um barrado para pano de prato, trabalhando com uma bainha belíssima. Essa bainha é um pouquinho trabalhosa porque ela é larga, mas vamos lá porque ela vai ficar linda e vocês vão amar. Para esse barrado a gente vai desfiar, deixando o espaço, olha, observem, o espaço de costume de 4 centímetros, marco o primeiro fio que vou tirar. Vou levantar ele para não me atrapalhar. Não vou contar esses fios. Eu vou medir 2 centímetros. Observe. Você vai pegar e medir. De onde eu puxei o primeiro fio a este e vou cortar. Aí eu já sei que a minha largura dessa bainha será esta. Aí agora, com cuidado, eu vou puxar todos os fios para a lateral, para depois a gente fazer o acabamento. Primeiro eu puxo este. Para não acontecer e atrapalhar, o de baixo. Pronto. Os fios são tão juntinhos que às vezes... Aí, observe a largura, é essa aqui que vamos desfiar. Aí, agora, com este desfiador, que nos ajuda também a cortar, eu vou cortando de 3 em 3 fios. Corto mais 3 ou 4. Aí sigo cortando. Veja que é uma bainha larga, né? Cortando esse pedaço, você vai cortar a extensão do seu pano todo. Mas esse pedacinho aqui pra gente começar a trabalhar com o bordado. Mais 3. Sempre com cuidado para seguir cortando aqui no meio dos fios, né? Para não cortar os fios. Veja, mais 3. E todos esses fios eu vou levar para a lateral. Volto para mostrar a vocês que aqui vocês só vão seguir do mesmo jeitinho, olha. É mais fácil, porque já tirou o primeiro. Aí você puxa, levantando de um por um, uma observação, para não cortar esses fios, eles não se quebrarem. Então, com paciência, que bordado requer paciência mesmo, a gente vai puxando eles até a lateral. Vai ficando essa largura, essa bainha. Como que a gente vai de um por um. E volto para mostrar a vocês quando tiver já terminado de tirar eles todos a lateral. O desfiado é este aqui. E esses fios, viramos para o avesso e puxamos eles, olha. Fica todos os fios aqui no avesso para a gente esconder. Todos os fios. Aí agora, eu coloco a minha agulha
na parte da costura e vou colocando de 3 em 3 fios. Aqui, puxando e escondendo e ficando o acabamento. Aí, em outra posição, eu já coloco a agulha, ela não sai aqui na frente. Aí, já coloco mais 3 fios. E assim, esses fios vai ficando seguros e deixam um acabamento legal. E aqui na frente vai ficando assim, ó. Certo? E assim você segue escondendo todos os fios dessa foto para mostrar a vocês como vamos trabalhar. Vamos trabalhar com a linha de costura em 2 voltas, deixando essa laçada. Aí, o que vamos fazer? Pegar 3 fios, passo por dentro da laçada, já prendo minha linha. Volto com ela, deixando o espaço de 3 tramas. Aí, volto, abraço 3 fios. Coloco novamente a agulha em direção para baixo e contando os 3 fios. Olha, 1, 2, 3. 3 fios em direção para baixo. Vou prendendo e deixando essas colunas de 3. E assim eu vou seguir trabalhando com o ponto azul aqui e depois venho trabalhar com ele aqui. Essa é a primeira parte que temos que fazer deste barrado para depois ir para a segunda etapa. 3 fios, volto com direção para baixo, prendo. E assim você trabalha toda a extensão do seu pano com o ponto azul, formando colunas de 3. Trabalhando essa outra parte com o ponto azul, seguindo a sequência dos blocos já trabalhado, olha. Aí vou só fazer o ponto azul, pegando os mesmos fios que já foram presos na carreira de baixo. Observe que eu estou pegando os mesmos, a distância é a mesma de 3 fios em direção para baixo, a agulha para mim, puxo e prendo. Aí volto. Essa é a carreira da parte de cima, pra gente trabalhar aqui. E depois eu volto para mostrar a vocês a segunda parte desse barrado. Terminando o ponto azul, vou virar o meu trabalho para o avesso, que eu vou trabalhar toda essa parte no avesso e não vai interferir no direito, porque eu vou trabalhar que vai ser necessário a gente fazer aqui, repassar essa linha para um lado e para o outro, e aqui já está tudo na posição. Eu vou trabalhar primeiro esses 2 blocos com ponto cerzido. Aí eu vou colocar, eu estou trabalhando com uma agulha de ponta, porque vocês sempre vê eu trabalhando com agulha sem ponta, mas aqui, para facilitar entrar nesses pontinhos que foram trabalhados do ponto azul, é melhor uma agulha mais fina, que eu vou colocar a minha linha nesses pontos, olha, observe. Eu estou iniciando, vou encaixando direitinho.
nesses pontos que foram feitos. Aí passo, é a linha Cleia 1000. Veja, até aqui, deixa esse espaçozinho, que depois a gente corta. Aí venho novamente com a minha agulha até aqui, olha. Nesses 2 fios, esse primeiro eu não trabalho agora. A gente vai trabalhar o segundo e o terceiro. Aí, o que eu faço aqui? Dou uma voltinha aqui no meio, pegando esse fio daqui, ó. Passo minha agulha por dentro desta linha. E a linha tá segura. Tá vendo? Vou cortar para não me atrapalhar. E aqui eu vou trabalhar da seguinte forma. Olha, observe. Coloquei minha agulha, minha linha. Aí eu volto. Aí formei um ponto. Aí eu coloco aqui, saio aqui. Por cima e por baixo. Aí agora, completei o segundo ponto. Aí venho, coloco a agulha aqui, saio aqui. E volto com ela aqui. Completei o terceiro ponto. Aí, agulha aqui e aqui. Aí, agora que eu completo meu quarto ponto. Isso aqui é o avesso, né? Não estamos trabalhando no avesso? Olha aqui o direito. Fica desse mesmo jeitinho. O mesmo pontinho. 4. São 5 pontos. Agora, eu completei meu quinto ponto. Aí, o que eu vou fazer? Colocar minha agulha aqui, por isso que é necessário uma agulhinha fina, com a ponta fina. E vou passar toda a minha linha para baixo. E agora, veja, eu vou andar com essa linha, esses pontos. Vou passar por este, que eu não vou trabalhar com este, fica um no meio sozinho. E venho sair aqui no meio, porque eu vou trabalhar agora esses 2 blocos. Aí, eu coloco minha linha, a agulha aqui. E ela aqui, formei um ponto. Aí, eu coloco a agulha aqui, saio no meio. Volto para o meio, formo o segundo ponto. O terceiro ponto, a metade dele, que ele vai ser completado agora. 3. Aí, agora, o quarto ponto. Completo ele, a agulha aqui para dentro. O quinto e último. Volto para o meio, ó, tá vendo a posição? Volto para o meio. E agora, vamos fazer o quê? Colocar minha agulha em direção para baixo e passar essa linha para baixo. E vou ficando com este resultado. Um no meio solto, olha. E bloco trabalhado de 2. Essa é a primeira parte deste trabalho.
Aí ando novamente com a linha. Observe que essa andada é nos fios do ponto azul que foram trabalhados. Deixo esse bloco sozinho. Vou para o bloco seguinte e aqui no meio já saio. Eu não vou trabalhar esses dois blocos. Vocês estão entendendo? Aí agora eu coloco a minha agulha aqui e em direção para dentro dos dois blocos, ó. Um ponto, aí volto com a minha agulha aqui e em direção para dentro. Formei um pontinho. Volto em direção para dentro e em direção para dentro formei o segundo ponto. E assim eu vou seguir toda essa parte aqui e depois volto para mostrar a vocês a gente trabalhando aqui também. Tá certo? O segredo é este, deixa um bloquinho e trabalha bloco com 2. E sempre fica esse bloco do meio, que é para a gente formar o desenho. E essa carreirinha só completa quando eu formar esse ponto aqui. Aqui eu formei minha quarta, tá vendo? Aí eu venho novamente, está a metade do ponto, aí em direção para dentro, formei o quinto ponto. Aí sempre ajusto, arrumo com a linha, não aperto muito. Esses pontinhos a gente vai organizando com a agulha. Aí agora a gente pega a agulha dentro desses pontos que foram trabalhados e passo toda a linha em direção para baixo. Passei em direção para baixo, vou andar com a linha. Tá vendo? Aí deixo esse bloco, ando novamente mais um pouquinho e já saí aqui no meio, que é esses dois blocos que eu vou trabalhar. Aí vou voltar para mostrar a vocês a outra parte desse vídeo. Trabalhada já toda essa parte, pelo avesso, novamente a gente segue trabalhando no avesso. Vamos continuar trabalhando, prendo aqui na lateral, ando com a minha linha do mesmo jeitinho, na parte da bainha do ponto azul. Nesses fios que foram trabalhados o ponto azul, aqui no meio, e aqui eu sigo, veja, aqui. O bloco que foi trabalhado com esse ponto é o mesmo que eu vou seguir trabalhando, com ponto cerzido. Primeiro ponto. Parte do segundo, completei o segundo. Aí sempre para o meio, ó. 3 pontos. Aí venho para o meio. Quatro. Observe. Aí o quinto. E aqui eu completo ele. Aí sempre deixando a linha arrumando. Aí coloco a minha agulha aqui em direção para baixo. Ando com a linha, olha, dentro dos pontos que foram feitos ponto azul, deixo esse espaço e saio aqui no meio para continuar trabalhando com este bloco. Aí venho para o meio e saio aqui. Volto, formei o ponto.
Aí venho, ó, em direção para o meio, saio aqui, formei o segundo pontinho. Aí volto em direção para o meio. E vou ficando com este resultado. São 5 pontos. E assim, veja, que é o último. Aí completo o ponto aqui e já saio, olha, completei o ponto e puxo toda a linha para baixo. E assim eu vou seguir toda a extensão, mostrando aqui o direito como vai ficando essa bainha. E volto para mostrar a vocês a última parte desta bainha, depois de toda essa parte trabalhada aqui embaixo, tá certo? Toda essa parte pronta. Aí vamos colocar uma linha na extensão de seu pano 2 vezes. O pano tem 48 centímetros este, você vai dobrar 2 vezes de 48 centímetros para trabalhar esse detalhe aqui no meio. Trabalhamos esse barrado no avesso, não foi isso? Agora, colocamos a linha no avesso, viramos esta linha, centralizada no meio desse espaço aqui, ó. Primeiro, vamos trabalhar pegando essa parte aqui que ficou solta. Aí eu coloco a minha agulha em direção para cima e a linha nesta posição. Puxo ela aqui, bem para pertinho da parte da bainha. Coloco agora a minha agulha em direção para baixo e a linha por baixo para dar uma laçada. Dou esta laçada. Essa foi minha primeira parte. Vou separar agora este bloco. Ele não é trabalhado de 2. Aí, da mesma forma, eu coloco, veja, a agulha em direção para cima. Veja onde é que está a linha. E a agulha. Passo ela. Aí, volto ela com a direção para baixo e a linha por baixo. Dei uma laçada, separei os fios. Agora, o que vou fazer? Tem este fio, vou trabalhar agora com 3 fios. Este fio, o fio solto e vou separar mais este fio. Olha aqui os fios que eu estou trabalhando. O fio que eu separei, o fio do meio e o fio que eu vou separar. Aí eu coloco a minha linha, agulha, olha, em direção para cima, veja a posição da linha. Passo essa linha. Volto em direção para baixo e a linha por baixo e puxo para cima não, viu, gente? Vocês vão arrumando nessa posição. Dei uma laçada. Aí, sigo trabalhando com esta parte, esta do meio e vou separar mais este bloco. Olha a direção da linha, é esta. E a agulha aqui. Aí eu passo a linha. Veja onde fiquei com a minha linha. Seguro. Coloco a minha agulha nesta direção para baixo e a linha por baixo. E agora eu prendo a laçada e tá dado um nozinho. E vou ficando com este resultado. Repetindo esta laçada
este bloco separado, o bloco do meio e separo os 3. Aí eu coloco, a linha tá aqui, ó. Aí eu coloco minha agulha, passo por dentro dessas linhas todinha, mantendo a mesma direção, seguro, coloco a minha agulha em direção para baixo e a linha por baixo, puxo lentamente e dei um nozinho. Olha aqui o resultado lindo dessa bainha. O avesso vai ficando assim, ó. E aqui a frente. Vou repetir mais uma vez para vocês memorizar bem. Tenho essa parte aqui separada, esta do meio e separo esses daqui, essas 3. Agulha, a linha nessa direção e a agulha sai aqui, olha. Veja onde sai a agulha. A primeira parte dessa laçada. Passei minha linha, seguro, coloco minha agulha em direção para baixo, a linha por baixo e puxo. Está aqui pronta a laçada. E assim você vai ficar com esta bainha belíssima, é uma bainha larga. Não precisa de mais nenhum detalhe no seu pano, a não ser um bico de crochê ou outra ideia que você quiser fazer. Vocês gostaram desse barrado? Deixe seus comentários, compartilhe, se inscreva no canal.